Nilza, Elisângela, Enilza, Flaviano, Elaine, Ellen, Janai, Jeft, Jesuíta, Camila, Larice, Leandra, Luana novamente, Lourdes, Maria Isabel, Maria José, Mônica Aparecida, Nilma, Paula Souza, o Lenício, Rainara, Ricelli, Terezinha e Verônica. Satisfação imensa na companhia de vocês, mais uma quarta-feira, né? Imagino que, né, do Bico do Papagaio até o final do Tocantins esteja esse clima bem friozinho, bem gostoso, bem agradável, para a gente tomar um cafezinho quente, né? Botar ali um casaquinho também. Imagino que as gargantas de vocês estejam tão destruídas quanto a minha, quanto de todo mundo que habita aqui o estado mais quente da Federação Brasileira, que é o Tocantins. Não nos falta sol, né? Não nos falta também vontade e disposição para que a gente consiga, né, superar as adversidades que a gente tem, todo mundo tem. Ó, chegando Paranã aí, boa noite, o Alto do Tocantins, Mira Norte, Caseara, Natividade, já tem gente rodando aí do Tocantins afora. E aí a gente vai começar nosso processo de revisão, né, para que a gente se prepare melhor para um processo avaliativo. Lembra o que é avaliação? A avaliação é avaliar do verbo, dar valor a uma ação, né? Então a gente vai ter que dar um valor à ação de vocês, e esta ação é uma ação, né, que a gente precisa quantificar. Então, ela é uma ação que vai ser voltada a uma unidade, né, que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou o 10. A gente está esperando aí no mínimo, de 8 para cima, né? Mas se rolar, né, um deslize ali num 6, num 5, depois a gente recupera. Não é? E é bom lembrar, Kelber, que essa ação, essa valorização, esse valor, depende muito da disposição de vocês, do empenho, da dedicação, né? Você falou muito nas disciplinas, falou muito nos textos e no vídeo você falou muito daquilo que é o desempenho pessoal do discente, né, em torno do seu conhecimento, em busca do conhecimento, e a docência no ensino superior quer fazer isso com os seus alunos, né, que ele construa esse seu próprio valor, esse seu próprio conhecimento a partir daí. Então, esse valor depende de como você está lidando com a nossa disciplina, seja nos vídeos, seja nas atividades, seja nas leituras da apostila. Então, esse valor vai depender dessa dedicação e desse empenho que você tem aí nessas nossas leituras em prol do conhecimento. Com certeza vai ser a partir do valor que o próprio sujeito está dando à sua ação. Tem um valor que nós 4 vamos conduzir a vocês, que é certo ou errado. E tem aquele valor que é subjetivo, que não pode ser quantificado, que é o valor empenhado, desempenhado por você durante a nossa disciplina. Se você for ver lá, né, a nossa apostila, a gente vai ver ali como que vão surgindo as primeiras universidades, né, desde a Idade Média até a que a gente entenda como o papel da igreja entra dentro da universidade. E esse papel da igreja, especificamente a Igreja Católica, ela acaba influenciando de forma muito forte nos processos de ensino-aprendizagem na educação superior, ali já na Idade Média. E aí, se você for perceber, ela vai controlando grande parte das universidades. Vamos fazer um exercício reflexivo e vamos verificar que aqui no estado do Tocantins a gente tem a Católica. A Universidade Católica, assim como tem em Brasília, no Rio Grande do Sul, no Paraná, são universidades com uma matriz religiosa, né, que vai, então, intercalar com os princípios do ensino, mas esta matriz religiosa, muitas vezes, naquela época, interferia a forma de aprendizagem. Totalmente. Apenas o que eu queria que os outros aprendessem. Totalmente. Na verdade, a igreja, ela dominava, ou ela achava que dominava todo o processo de passagem do conhecimento. Né? Diferente de hoje, como você falou, mesmo que a católica ela tenha um cunho devocional, mas hoje o conhecimento ele é muito mais crítico, até dentro da própria Universidade Católica ou de outras faculdades devocionais, diferente daquela época, onde as universidades nascem com essa pré-determinação da igreja, daquilo que ela queria ensinar, da forma como ela queria ensinar e da maneira como ela queria ensinar. Né? O conhecimento era transmitido dessa forma, não é isso?
Perfeito. E aí, nesse formato, seria, então, um interesse da Igreja Católica promover a alfabetização em massa, né? Essa é uma pergunta que a gente precisa tentar compreender no coletivo. Será que uma universidade que tinha uma matriz religiosa muito pautada no catolicismo tinha essa idealização de alfabetizar de massa a população? Ou ela tinha um intuito promover ciência, ou ela tinha a gente precisa observar, que eu aprecio da sua fala, que a preocupação da igreja era muito transmitir aquilo que era o conhecimento dela, tanto que a base fala tantos textos, quando você falou também, a questão teológica e filosófica era uma base de transmissão de conhecimento. Não tinha aquela questão crítica ou de alfabetizar todo mundo, até porque nasce dentro desse contexto também elitizado. Não nasce para a população carente, não nasce inicialmente para a vulnerabilidade. Ela nasce também dentro de um contexto, né, dentro de um contexto elitizado. Então, não é a preocupação, vamos alfabetizar todo mundo, ou senão vamos trazer um pensamento crítico. Na verdade, perpetuar muitas vezes o conhecimento que ela trazia. Perfeito. E aí a gente tem esse conhecimento, né, teológico, que era ensinado, mas a gente tinha muito mais acima do teológico também, né, o teológico mais a transmissão clássica, e a palavra na época era transmissão. Hoje a gente já não usa mais esse termo transmitir, né? A gente associa esse termo à área da saúde. Eu transmito doença. Então, para o conhecimento, a gente usa socialização. Mas, naquela época, as universidades, especificamente pela Igreja Católica coordenadas no Renascimento, elas tinham esse objetivo da transmissão deste conhecimento que era clássico. Eu só ensinava aquilo que eu achava que era válido. Eu só ensinava aquilo que era o básico. Aquilo que era dentro do contexto religioso. Mesmo que eu seja uma pessoa religiosa, eu não passo, vou dizer para você, eu não passo, não sou cego diante disso. O interesse da igreja era transmitir o conhecimento clássico daquilo que ela acreditava. Então, era muito mais a respeito de uma defesa da sua realidade do que um pensamento crítico. Então, o conhecimento clássico da igreja naquela época, qual era o conhecimento clássico? Filosofia, teologia, devocional, todas aquelas coisas que eram transmitidos aí o conhecimento. Perfeito. E aí, neste formato, né, naquela época, para fazer aquilo que se chamava-se pelos teóricos de transmissão do conhecimento, eles tinham uma abordagem de ensino tradicional. E esta abordagem tradicional, ela é diferente do que a gente tem hoje, por exemplo, no Tô Graduado, que é um formato mediado por tecnologias, é um formato dialógico, ou seja, eu não estou com um quadro escrevendo o tempo inteiro e vocês estão copiando, é um espaço de debate, inclusive, se já tiver alguma pergunta, questionamento, já escreve no chat, é espaço antes tradicional, hoje a gente tem espaço inovador. E quando a gente fala de tradicional, a gente está falando de uma coisa não sistêmica. Eu fico imaginando naquela época, porque hoje a nossa educação, tanto o ensino fundamental quanto docência superior, nós temos uma estrutura, né? Nós temos uma pedagogia, nós temos uma metodologia. Naquela época eu fico imaginando como as coisas deveriam ser, vamos dizer assim, desorganizadas sem um sistema e sem uma estrutura. Devia ser um desafio muito grande também em relação a isso, ser um contexto, que hoje a gente tem um contexto, a gente tem várias estruturas que trazem esse caminho que nós temos no ensino docente, né? Perfeito. Antes a gente tinha, né? Hoje a gente tem uma necessidade de atender às especificidades de cada estudante, o que não acontecia em tempos atrás. Em uma das unidades da nossa apostila, você vai ver que a gente tem a diversidade de alunos hoje, né? Essa aí está ali pela unidade 7, que já está no segundo bloco de aula. Mas naquela época, para a gente fazer um paralelo, a gente não tinha essas necessidades individuais respeitadas. Eu ensinava B mais A do mesmo jeito para todos os sujeitos, o que vai modificando ao longo do tempo. E assim, eu não tenho essa sistematização, até para formar, por exemplo, de uma forma, como é que eu diria a palavra?
subjetiva, por exemplo, você como um doutor desta área, fulano como médico, fulano como... Não, nessa época ainda não tinha essa estrutura que nós temos de formação específica. Então, estava uma coisa meio sem estrutura e sem organização. E se a gente for fazer esse processo de análise, né, a gente vai ver que este papel professoral, este papel docente, ele tem se modificado ao longo dos séculos, né, e tem se modificado especificamente na última década. Por quê? Na última década a gente tem o advento das novas tecnologias da informação e da comunicação. Então, quando a gente pensa qual é este papel deste professor, né, a gente vai verificando que ele vai se mudando ao longo do tempo, né? Se a gente for vendo historicamente, a gente vai percebendo que em alguns momentos a gente ditava o que era certo, o que era errado. Em outros momentos a gente vai... Seu microfone travou, que é o seu microfone. Não está abrindo seu microfone. Fechou? Agora sim. Voltou? Voltou. Travou aqui. Se a gente for analisar historicamente, tem se mudado essa concepção, né, desse processo de ensino-aprendizagem. Se a gente for analisar como que acontecia antes, o que o professor dizia era lei. Hoje, eu tenho acesso às tecnologias, eu tenho acesso ao Google para buscar mais informações. Então, se eu acredito que o que a Luana está me dizendo é uma inverdade, eu consigo buscar argumentos de forma rápida para, né, refutar aquela informação que ela me traz. Diferentemente em tempos mais clássicos, no qual só a Luana tinha aquele acesso, só a Luana tinha aquele conhecimento. Então, eu tinha que contar com a generosidade da Luana para ela ofertar ou não para mim aquele conhecimento. Só que lembra que, historicamente, sempre conhecimento é associado a poder. Perfeito. E aí o professor, ele mantinha o poder de uma forma rígida, muitas vezes, né? Não podia nem ser questionado. Eu acho que quando se abre hoje, dentro do ensino de docência superior, a possibilidade do aluno criticar, dizer que concorda, que não concorda, colocar a sua opinião, naquela época a gente não podia nem abrir a boca, vamos dizer assim. Existem épocas que você não abria a boca, o professor estava dito, era dito e pronto. Acho que a gente está falando aí do século XIX, século XX, mas a gente pegou um pouquinho ainda essa forma meio rígida, enrijecida, né, desse ensino. E o ensino superior veio quebrar todos esses paradigmas hoje. Com certeza. Se a gente for pensar ali, alguns de nós, né, talvez tenha ganho a palmatória, né, tenha ajoelhado no milho ali, né? A Auricélia tá rindo, né? E tá se entregando, a Auricélia, tá se entregando. Ouvi falar da existência desse... Nunca passei por isso, não. Nunca passou aqui? Bom, minha amiga. Algumas pessoas, né, em tempos de escola católica, elas tinham a altura das saias, tinha que ultrapassar o joelho, né? Então, elas tinham um rito, e aqui é só curiosidade mesmo, né? Não está na nossa apostila, não foi falado em nenhuma videoaula, mas só para a gente entender como que as universidades e as igrejas moldaram, né, e controlavam os corpos. Se você ajoelhar e a sua saia não tocasse no chão, né, você ia para palmatória, você ia para castigos, era uma forma de controlar os corpos. Hoje é diferente. A Auricélia e Luana têm autonomia para usar a roupa que querem, né, porque é uma conquista. E aí é uma conquista / um direito, mas elas têm que estar sempre atentas e fortes para que o direito... Tanto que os uniformes escolares, na verdade, né, isso acabava sendo moldado pela igreja, a forma de se vestir e, consequentemente, com certeza, o que ensinar, a forma de ensinar, o jeito de ensinar, né, foi enrijecido aí por um tempo dentro dessa característica aí religiosa, eclesial, de forma especial católica, né? Com certeza. E aí, se a gente for ver, né, infelizmente, né, as matrizes religiosas, aqui coloco o plural, né, elas tendem a determinar o que aquele sujeito pode ou não pode
usar, né? Então, dependendo da sua vertente religiosa, você não pode usar, por exemplo, uma camiseta preta. Dependendo da sua vertente religiosa, você não pode usar uma saia, né? Então, historicamente, as matrizes religiosas sempre doutrinaram a forma de vestimenta. E quando a gente fala de matrizes religiosas, aí eu vou ser mais polêmico ainda. Quando se fala de matrizes religiosas fora cristianismo e igreja católica, aí que não existia de jeito nenhum o que hoje, nessa questão do ensino de docência superior, como é abrangente, acolhedor, não se fala nesse sentido, né? Se inclui, nós falamos de inclusão de todas as matrizes religiosas, porque naquela época só existia uma, né? E a Elisângela até disse, colocou aí, às vezes as pessoas eram impedidas de ler, porque ler te traz a possibilidade do conhecimento, de criticar, né? Então, assim, com certeza, quando se fala dessas matrizes religiosas, a igreja queria dizer, eu sou a dominadora, vai ter essa rigidez, vai ser desse jeito, o aprendizado precisa ser assim. Quem passa disso, ou quem quer ser mais do que isso, era cortado, era excomungado, vou usar uma palavra religiosa que era sempre usado, excomungado desse processo. Com certeza. E aí, vou trazer um dado, né, para que a gente faça uma pequena análise, ampliando o debate. Se você for pensar nesta vertente de matrizes religiosas, né, e vestimentas e comportamentos, a gente vai ver que, historicamente, né, a gente sempre quis, tá? E aí é a gente, porque é plural, somos sociedade, que as pessoas não tivessem conhecimento. Porque se todos os brasileiros, né, que eu não sei mais quantos milhões somos hoje, se todos nós brasileiros tivéssemos um diploma de ensino superior, não haveria, né, a possibilidade de termos, e aí, desculpa, vou só usar como exemplo, neste momento, neste recorte, os subempregos, aqueles empregos que as pessoas tendem a não fazer, caso ela tenha uma formação de ensino superior. Aqui não estou menosprezando, né, colocando um grau maior ou menor de importância para a sociedade, estou só colocando questão de remuneração, né? Vamos dar um exemplo. Infelizmente, um gari, né? Quantas pessoas que você conhece que é gari que tem um diploma de ensino superior? Se todo mundo tivesse diploma de ensino superior, obviamente eu não teria garis. Ou eu teria que, então, melhorar um plano de carreira, melhorar condições de trabalho, remuneração, respeito para a sociedade. Então, é mais fácil que eu faça com alguns sujeitos que não tenham acesso a conhecimento. E é interessante que você fala, porque quando a gente fala a nível histórico, né, pegando aí esse seu exemplo, hoje, o que a tecnologia fez? Porque a tecnologia também, ela nos impulsiona a melhorar, né? Hoje, existem várias máquinas hoje, pegando o gari que vai em rua, que faz isso, que faz aquilo outro, ou o indivíduo, ele se autoforma e busca ampliar o seu conhecimento, o que antes isso era privado, porque ele era engessado para ficar ali, né? Vamos lá, aquela filosofia, se você nasceu assim, você vai morrer assim, né? E aí, às vezes, trazia essas diferenças e traz essa diferença social. Hoje, com a tecnologia, o indivíduo precisa se formar. Quando se fala das máquinas na zona rural, por exemplo, nas fazendas que antes era manual, hoje ou eu me formo, né, ou eu busco um conhecimento, busco um ensino superior, técnico, para que eu me atualize e insira naquele período, naquele lugar, ou eu vou ficar, como o Kelvin disse, fico ali dentro do que é engessado. Aí a diferença, antes, a estrutura e o sistema enrijecia. Hoje, às vezes, é nós que nos enrijecemos se a gente não busca esse avanço, se a gente não busca essa qualificação, se a gente não busca esse avanço, a gente acaba aí ficando a par dessa realidade que nos engessa. Dentro da perspectiva sociológica, se a gente for fazer uma análise, a gente vai verificar que se eu desse acesso a conhecimento e ensino superior a todo mundo, eu já faria aquilo que Lenício mencionou. Eu, em vez de ter pessoas varrendo ruas, eu teria pessoas capacitadas para criar máquinas que varressem as ruas. E isto que é uma sociedade. Eu não preciso ver o outro tendo mais trabalho, o outro sofrendo para me promover. Só que dentro desse sistema, historicamente, o ensino superior foi criado para não ser para todas as pessoas. Por isso, quando a gente tem programas de educação à distância,
né, a nível federal, como a Universidade Aberta do Brasil, ou como temos níveis de educação à distância estaduais, como é o caso do Tô Graduado na Unitins, a gente rompe essa barreira. A gente promove que as pessoas tenham acesso ao ensino superior, porque vai saber quantas dessas pessoas dessa sala, né, não teriam essa possibilidade. E aí a gente vai começando a analisar e ver que as curvas vão mudando. E aí eu fiz isso na primeira aula, ao trazer o mapa do ensino superior e da educação à distância. Olha quantos de nós tiveram acesso à formação por meio das tecnologias, e alguém colocou ali, a tecnologia hoje nos aproxima e é bem mais vantajoso para nós acadêmicos. Mais cedo eu estava ensinando aos alunos que eles não vão mais na biblioteca. E aí as pessoas estavam brigando, assim, meu Deus, a biblioteca não é mais usada. E eu assim, você sabe que a gente tem uma biblioteca digital que tem infinitamente mais livros do que dentro da biblioteca da universidade? Então, nessa ótica, né, todos vocês têm mais acesso a livros do que se você se deslocar até a biblioteca da Unitins, até a biblioteca da UFT ou a biblioteca municipal da sua cidade. E como eu acho assim, é maravilhoso perceber como essa estrutura vai se modificando. Porque você sai de um sistema rígido, né, de controle, e você entra numa estrutura aberta e limitada de conhecimento. O que na Idade Média, né, o professor tinha hoje esse papel, às vezes muito de rigidez, de controle, a gente vem para o século XXI, tanto o professor quanto a tecnologia te dá uma abertura para você sair, vamos dizer assim, daquela coisa fechada, né, para daquela coisa enrijecida, única. Então, hoje a gente tem essa amplitude de conhecimento e de avanços, e que às vezes eu vou dizer para você que a gente está aprendendo a usar. A gente está aprendendo a usar todas essas realidades que você disse. Imagina como foi a aula, a biblioteca não é mais usada, estou com saudade da biblioteca, estou com saudade do cheiro do papel. Sabe? A gente precisa, às vezes, tirar essa carência do papel. Avançar não é fácil, vou dizer para vocês. Tirar a carência do papel, do escrever de ir para o digital é uma coisa desafiadora. E nesse contexto, né, Lenício, a gente foi evoluindo para aquilo que a gente acredita ser uma formação mais cidadã, para que a gente interaja tanto na sociedade quanto no contexto da universidade, né? Se a gente for pensando nesta formação cidadã, o que eu vou esperar, o que eu vou almejar que o sujeito alcance no final do seu processo formativo? O que será que as pessoas que estão aqui, a Andressa, a Durcelina, a Cristiane, o que elas esperam chegar no processo formativo para a devolução da sociedade, né? A Andressa coloca assim, que as pessoas eram impedidas de ler, justamente para não poder opinar sobre o que era ensinado nas igrejas. Hoje, por que causa tanto incômodo as redes sociais para algumas pessoas? Porque todo mundo pode omitir opinião. Antes, só quem emitia opinião era pessoas com poder, poder religioso, poder financeiro ou poder midiático. Ou seja, né, vou usar aqui 2 exemplos já de falecidos. Gugu tinha um poder midiático, Silvio Santos tinha um poder midiático, Auricélia, Luana, Lenício e Kelber estavam na televisão nos domingos? Não estavam, né? Hoje, a nova geração, o que menos consome é produto televisivo, ela consome muito mais produtos por meio dos smartphones. Mas eu preciso reconhecer também que isso foi um processo de disseminação de informações, tanto para o bem quanto para o mal, né? E aí, nesse sentido, é interessante a gente pensar que formação cidadã a gente quer. E que formação cidadã a gente quer, Lenício? Cidadãos conscientes, cidadãos críticos, com cidadãos abertos, capazes de querer conhecimento, buscar conhecimento, né, adquirir conhecimento. Esses são esses cidadãos que hoje nós queremos. E que é um desafio tê-los, eu vou dizer para você. É um desafio ter um cidadão que vá buscar, muitas vezes, dentro do seu processo, esse autoconhecimento, sair da sua zona de conforto, porque uma coisa é você estar ali dentro da sua carreira, né? Outra coisa é você entrar dentro do processo e sair da zona de conforto. Cidadão que, vou dizer, não se contenta com amém, não só quero dizer amém, não, questione, vá lá, pergunte, duvide, queira conhecer mais. E aí, nesse contexto, Lenício, o que você destaca, que eu acabei caindo ali, né? O que você destaca como mais importante para a formação cidadã de um sujeito hoje, no contexto da universidade?
Olha, a universidade ela vai trazendo uma redução do engajamento dos alunos em várias outras atividades. Ela sistematiza e organiza aquilo que o aluno precisa para adquirir aquele conhecimento e aquela formação. Né? Por exemplo, no ensino médio e ensino fundamental, são 10 disciplinas, a gente às vezes não sabe. Quando a gente entra na universidade, ela vai sistematizando e vai reduzindo o nosso engajamento para que esses alunos busquem aquilo que eles querem como objetivo de vida. E aí, se a gente for pensando, né, se eu formar bem o sujeito, eu vou formar o sujeito sem cabresto, né? Cabresto é aquele elemento que a gente usa em cima do cavalo, que para que ele não olhe para os lados, né? Ou seja, ele olhe apenas para frente. Então, o cavalo fica olhando apenas para frente para não se poder se distrair com outras coisas. O que a gente busca? A gente busca que o sujeito consiga olhar o mundo a partir da sua perspectiva, dos seus olhos, e não olhe mais o mundo a partir da perspectiva e dos olhos do Kelber, da Auricélia, da Luana, do Lenício, do Rogério, entre outras pessoas. Ensinar a pessoa a enxergar o mundo com os próprios olhos é uma tarefa dificílima. Não, eu acho que não sei se meu tá da microfonia. Tá me escutando direitinho? Eu te escuto. Tá. O mais desafiador é fazer com que esse aluno ele busque isso, mas ele olhe o mundo com isso. Porque às vezes eu posso construir isso para mim, mas voltar no olhar mais uma vez enriquecedora. Porque à medida que você adquire esse conhecimento, você entende a subjetividade, as diferenças do mundo, e você aprende a respeitar isso. Eu acho que a universidade ela trouxe isso, né? A capacidade de ter um conhecimento individual, mas ao mesmo tempo ampliar o meu foco. Né? Ampliar, vamos dizer assim, deixa eu ver aqui. Problemas técnicos da tecnologia moderna, né? Mas eu falo no sentido de ampliar o nosso foco, entende? Se fosse uma sala de aula tradicional, né? Dulcelina, nos ajuda. É o do Lenício ou é o meu que tem uma dificuldade auditiva? Boa noite, professor. Boa noite. Só fechar o seu áudio na hora que o outro estiver falando. Como o senhor não está usando o fone de ouvido, aí fica dando duas vozes. Entendi, Renan. Te agradeço, querido. Leila, é que não deveria estar com 2 áudios dando microfonia, porque teoricamente o Meet é para pelo menos 2 pessoas se comunicarem, né? Quando tem mais ali abertos. Mas, enfim, as dificuldades da gestão da sala de aula. Antes a gente ia ter a dificuldade da gestão. Está quente, está frio, não tem lugar para todo mundo sentar, as cadeiras são ruins, acabou o giz, né? O quadro está cheio, então aquilo era dificuldades em outros momentos, né, de sala de aula. Hoje, agora, é a questão da conectividade, cai sinal, então são as mudanças que a gente vai tendo ao longo, né, do processo formativo do sujeito. Até que a gente chegue num momento que é compreender quais são as alternativas que a gente tem, né, para trazer uma reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem. Por exemplo, você está refletindo sobre esse processo na sua vida? Agora vamos na verdade, eu perguntaria assim, se a gente pudesse responder num debate, né? Você acha que você tem uma reflexão crítica? E o que define uma reflexão crítica? O que significa hoje, dentro da universidade, nós termos uma reflexão crítica dentro do meu processo? Né? Eu perguntaria para todos nós hoje, se você se sente alguém com uma reflexão crítica, porque às vezes, quando a gente fala de crítica, a gente vê uma questão negativa. Nós trazemos um sentido, o significado, fulano me criticou, fulano está falando mal de mim, fulano está me criticando. É bom lembrar que quando, dentro do ensino da docência, se fala de uma reflexão crítica, de um sujeito capaz de produzir conhecimento, né, do sujeito capaz de debater conhecimento. Então, a pergunta também eu falo, você se descreve hoje dentro de uma reflexão crítica, né, do seu processo de aprendizado hoje, o seu olhar tem sido um olhar crítico, ou a gente às vezes continua ali, não vou nem criticar, não vou debater, não vou questionar. Lembrando que a crítica, ela amplia esse processo de conhecimento. O que é que você acha, Kel? Com certeza, Lenício.
refletir sobre os objetos, sobre o movimento da vida, é de uma extrema necessidade. E aí, esta reflexão crítica, ela vai nos auxiliar, né, que a gente consiga compreender o mundo que nos cerca. Só que é difícil fazer uma reflexão crítica. A gente acredita que a gente faça uma reflexão, né, todo momento. A gente faz uma mini reflexão no ato de deitar. Eu deito e eu organizo os meus pensamentos do que eu processo eles, alguns eu salvo, outros eu deleto do que aconteceu do dia. Mas qual é o tempo que eu paro para refletir criticamente sobre alguma coisa? Qual foi o momento que você parou para refletir sobre a sua trajetória ou sobre o seu futuro dentro do teu graduado ou assim que você subir, né, no auditório com a sua beca e você receber o diploma das mãos do reitor lhe conferindo o grau de tecnólogo em gestão pública? Você consegue fazer esse momento de reflexão crítica? E, ó, aqui está tendo muitas críticas nas reuniões políticas. Andressa, agora é o momento de reflexão crítica total do Brasil. Do Iapoque ao Chuí, né? E nem é o Iapoque, é uma outra cidade, né? Que não é em Roraima, a cidade mais alta do Brasil, não é o Iapoque no Amapá, né? A gente fala errado, mas estou esquecendo aqui qual é o nome da cidade certinha. Mas se você for pensar, dentro do movimento político, agora é o principal movimento crítico, porque você vai pensar, aquele sujeito que eu conferi a minha esperança, e a palavra é esperança, né, de ter uma vida melhor para mim e para os meus, ele cumpriu com o que ele prometeu, eu vou apostar no mesmo ou eu vou apostar num novo? Né? E é o interessante, Kelber, que quando a gente fala de uma visão crítica dentro da política, infelizmente os nossos candidatos, eles estão muito numa reflexão crítica de falar mal um da vida pessoal do outro. Isso não é uma visão crítica. É bom nós lembrarmos. Isso não é um olhar crítico. Né? Quando a gente começa a falar que fulano fez isso, fulano faz aquilo, pegou quem, deu para quem, deixou de dar para quem. Não importa a vida pessoal ou moral do outro. Quando se fala de uma reflexão crítica, nós estamos falando, como o Kelber disse, de melhorias de conhecimento, né? De melhorias para a nossa cidade, para a população. Quando nós falamos dentro da realidade de docência de uma reflexão crítica, nós estamos falando disso. Aonde eu melhorei? Aonde eu vou melhorar quando eu pegar o meu diploma? Aonde eu ampliei o meu conhecimento? Então, quando nós falamos dessa visão política crítica hoje, felizmente nós falamos muitas vezes do outro, querendo falar mal do outro, e não com reflexão do projeto político, do projeto educacional, do projeto social. O que o candidato tem? Muitas vezes está muito dentro desse sentido da vida pessoal do que de uma análise crítica do plano político que a pessoa traz. Perfeito, Lenício. E aí, dentro desse movimento, né, eu preciso perceber se eu estou apto a receber críticas. Então, dentro da docência, né, eu faço sempre um exercício, né, ao final de cada aula, e agora sexta-feira a gente muda a casinha de 22 para 23 anos de carreira, né? Então, agora não faltam mais 3, faltam 2 para eu aposentar. Olha, para, Lucélia, deixa eu aposentar, eu trabalhei, eu tenho direito a aposentar com 25 anos de contribuição, para de graça, menina. Bom, mas vamos lá. Neste formato, eu consigo sempre criar alguma estratégia nas minhas aulas presenciais, nas aulas que a gente tem uma interação, né, direta, ter uma avaliação, né, que o sujeito seja crítico, se ele gostou, se ele não gostou, né? Mas não é assim, ó, eu não gostei da sua aula. Ok, você não gostou, mas em qual ponto? E por que você não gostou de tal ponto? Porque eu só dizer não gosto da aula do Kelber, da Auricélia, da Luana, do Lenício, não me serve para melhorar. Agora, se você disser eu não gostei da aula porque eu senti falta de tal abordagem, eu senti falta de tal metodologia, aí sim é uma reflexão crítica que eu posso pensar sobre a minha prática e o meu fazer docente. Respondendo ao Jeff, antes da palavra para o Lenício, né, que já está com o dedinho ali pronto para abrir o microfone, aqui a gente não trabalha na aula de revisão com a sistemática de slides. A gente aproveita esse movimento para tentar interagir numa conversa, num bate-papo menos formal, né? Os slides você já tem da 1 à unidade 6 disponível, e as rotas de aprendizagem e a apostila. Fala, Lenício. E pegando o seu gancho, prestem atenção nas nossas falas e na nossa comunicação, naquilo que nós estamos conversando na nossa aula. A gente está numa avaliação de revisão. Então, tudo que nós estamos falando aqui está dentro do contexto.
Então, prestem atenção, porque não tem como a gente chegar aqui hoje e dizer, ó, primeiro vai ser isso, segundo isso, terceiro isso. Na docência superior não tem. Né? E aí eu pego o gancho, quando nós temos um olhar crítico, a gente aprende a respeitar até aquilo que eu não gosto. Porque, vamos lá, nós estamos num curso de gestão, nós temos 10 disciplinas, eu não vou gostar das 10. Tem coisas que eu não vou gostar, e eu preciso aprender a respeitar aquilo que eu não gosto. Ter uma visão crítica é perceber e aprender a respeitar aquilo que eu gosto, que eu me identifico, com aquilo que eu não me identifico. Porque senão a gente só vai querer, como aquele me só vou ficar com aquilo que eu gosto. Não. A análise crítica tem opiniões que eu gosto, tem opiniões que eu não gosto, e eu vou respeitar aquela que eu não gosto. Eu preciso respeitar as nossas diferenças. Porque senão a gente volta à rigidez medieval. E não existe como voltar mais. Não tem. Amém. Glória a Buda, a todo mundo. Amém. Não tem como voltar mais à rigidez. Eu gosto de um espaço de discussão. Eu gosto de um espaço de diferença. Eu gosto disso. E a docência traz essa reflexão. Né? Traz esse aprendizado. Que traz esse significado para a gente. Né? Dessa reflexão. Dessa diferença. De aprender a ter esse olhar. Tá bom? Perfeito, Lenício. E aí, só aproveitando ali, né? Ele falou pra gente, preste atenção na fala, nas nossas falas, né? Aí você lá tá imaginando agora e anotando no seu caderninho ali, né? Professor Kelber completou 23 anos de docência. Não cai na prova, tá? Então não precisa gravar e prestar atenção em tudo não ali, que a gente brinca no meio, né? Quando vê, vai a pessoa ali, né? Aquela que decorava os questionários, né? Que foi aluno dos anos 80, que nem eu, né? Que tinha que recortar e colar certinho a resposta, né? Se não recortasse e colasse a resposta, ganhava errado, né? E aí o Renan traz uma informação muito legal pra gente. Boaventura Santos, ali, ele nos lembra da dificuldade da elaboração de uma teoria crítica. Nos dias atuais, cabe a ressalva que a crítica se assenta na ideia de que a realidade não esgota as possibilidades dessa mesma realidade com a possibilidade de superação do que se critica. E transformando isso em palavras, né, mais simples, a gente tem uma dificuldade de reconhecer no outro aquilo que a gente não tem. Né? Então, eu não consigo reconhecer no outro aquilo que eu não tenho. Então, basicamente, de um exemplo bem fora da área, se eu não sei o que é amor, eu não vou conseguir amar. Né? Então, se nunca me foi ensinado o que é amor, né, eu não vou conseguir colocar isso em prática. Por isso que a gente precisa do movimento da escola, para que a gente ensine tudo, né? Inclusive a interagir com outros seres humanos, né? E para que nós entendamos que amar não existe só uma forma de expressão de amor. Eu vou pegar o seu gancho porque a docência no ensino superior ensina isso. Porque senão eu vou dizer que só a minha forma de amar é a correta e é a certa. Só aquela... Não. O ensino superior te abre a diversidade de expressão, de assunto, de conteúdo, de significados. Então, trazer essa reflexão é quebrar, vamos dizer, quebrar esses conceitos enrijecidos que nós temos e ampliar, né, de forma significativa isso na nossa vida. Perfeito. E que seja justa toda forma de amor, né? Senão a gente sempre fica vendo a nossa perspectiva, o nosso olhar. E aí a universidade, né, esquece lá o tempo da Idade Média e renascentismo, mas a universidade nos dias atuais, ela quer ensinar você a enxergar o mundo a partir da sua lente e não da lente do outro, né? Respondendo uma pergunta da Maria Anitta, né? Como será a prova, né? Quantas questões, tem alguma questão dissertativa? A prova tem 5 questões objetivas, ou seja, 5 questões de marcar A, B, C, D ou E, né? E tem uma questão, né, dissertativa que você escreve sobre algum tema ali que nós 4 escolhemos e achamos que você vai desenvolver um textinho com início, meio e fim, com lógica, tá? Então lembra muito bem disso, início, meio e fim, né? Toda vez que você escreve algo, tem que ter um início, tem que ter um meio, tem que ter um fim. Só que cuidado, né, para não colocar vírgulas demais.
E aí tem uma brincadeira literária e que às vezes não são vírgulas, às vezes são pontos finais, né? Porque a vírgula continua uma história, um ponto encerra uma história. Então, cuidado na hora de escrever para não ser tão prolixo. O que é isso, né? É deixar o texto longo demais sem a informação necessária, né? Basicamente é não encher linguiça. Então, se a pergunta está sendo feita, né? Quais são as cores da bandeira do Tocantins? Você simplesmente responde: as cores são azul, amarelo e branco, né? Você não vai dizer o Tocantins, o primeiro estado da federação, o último estado da Federação Brasileira, promulgado a partir, criado pelo governador tal, e você vai criar um texto narrativo. Se a pergunta é simples, a resposta é direta. Agora, se a pergunta pede para que você pense um pouco mais, você pensa e elabora esse pensamento e depois transcreve no papel. Algumas pessoas fazem um pequeno rascunho, outras pessoas já conseguem elaborar tudo na mente e vão já para a reta final. Só que cuidado, né? É porque o tempo, às vezes, não é seu aliado. Às vezes, o tempo pode ser seu inimigo. Dica de quem trabalhou por muitos e muitos anos no Enem, né? Que é o terror de muita gente. Isso que você me falou está dentro de um estilo de aprendizado, né? Que você vai colocar no papel aquilo que você aprendeu no conteúdo que você leu. Não só simplesmente copiando ele, mas trazendo, por exemplo, a tua análise de uma forma, como ele disse, sequencial, de uma forma na qual, assim, eu aprendi isso e penso assim. Então, tem uma forma de aprendizado. Qual seria essa forma, Kelvin? Tem N formas de aprendizado, Lenício, né? Cada sujeito tem uma forma de aprender. Então, alguns de vocês são audíveis, né? Que nem eu, então você escuta mais e aí você assimila a partir disso. Outros são visuais, né? Por exemplo, Ednilza, que comentou ali com a gente, né? Ednilza já me parece ser um sujeito que gosta da ideia do visual, né? Então, para ela, se tivesse slides neste momento, seria mais fácil a aprendizagem, né? Outras pessoas, elas são de escrever, ela fica na sala de aula escrevendo tudo, e ela anota literalmente tudo, até a risada do professor, a brincadeira que ele fez. Tem inúmeras formas de aprender. E aí, esta forma, cada um vai sabendo a sua. Só que cabe a nós, professores, tentar criar estratégias para que todos cheguem no objetivo. Se eu estou usando essa sistemática e o resultado é negativo, eu tenho uma reprovação alta, eu preciso, no próximo movimento, tentar mudar as minhas estratégias de ensinagem. Tempos atrás, a gente entendia que era falta de aprendizagem, ou seja, entre aspas, o aluno é burro, ele não aprendeu. Hoje eu consigo compreender que às vezes o aluno não aprende porque o professor, no caso eu, Lenício, Auristela e Luana, a gente não sabe ensinar. E aí isso é um problema de ensinagem. O menino não aprendeu porque o professor não soube ensinar. E aí, historicamente, você já deve ter tido alguma vez que você conversou com alguém e a pessoa falou assim: eu sei, mas eu não sei explicar. Se ela usa essa frase, eu sei, mas eu não sei explicar, significa que ela não sabe ensinar aquilo, né? Ou seja, é um problema de ensinagem e não um problema de aprendizagem. Lenício, o que você tem dificuldade de aprender e como que você contorna isso? Tem uns que eu não quero aprender para minha vida. Essa é uma escolha de vida, eu vou dizer para você. Desistir do inglês, desistir da química, desistir da física. Desistir, não, assumir isso, mas hoje eu vou muito para aquilo que a docência te traz, a docência no ensino superior. Ele vai fazendo com que você se insira naquilo que você gosta, naquilo que você desempenha melhor. Por exemplo, né, tanto a filosofia, quanto a psicologia, quanto a nossa questão de gestão pública, isso eu gosto, eu tenho facilidade também. Então, aquilo ali hoje, ela vai especificando e vai me trazendo esse conhecimento, essa facilidade de aprender. Mas hoje eu já posso escolher isso aqui, eu não quero, não serve para mim, não serve para a minha vida, né? Não vai servir para mim. Então, a aprendizagem no ensino superior, ele te dá essa especificidade para você buscar
cada vez mais se aprimorar e buscar aprender aquilo que você se identifica, aquilo que você gosta. Então, vou dizer para você hoje, seriam essas maiores dificuldades que eu tenho e que eu já falei, não quero mais, eu já posso fazer isso, não quero mais isso, não vou, não serve para a minha vida, e outras não, por exemplo, né, dar aula, fazer o que nós fazemos, já é uma coisa que eu gosto, me identifico. Lenício, deixa aberto que eu quero fazer um bate-papo contigo para fazer um exercício aqui, tá? Vai dar um pouquinho de eco, mas vai ser rápido. Do you speak English? Não. No. Ok. No. Olha lá, esse no que o Lenício falou é um conhecimento prévio que ele tinha da língua inglesa, né? Então, quando ele chegou para fazer a aprendizagem da língua inglesa, ele já tinha um conhecimento prévio sobre o idioma. Ou que ele aprendeu na escola, ou que ele viu num filme, ou que ele escutou numa música. Né? E aí esse conhecimento ele pode ser aprimorado ou não a partir do interesse que o sujeito tem. Só que eu preciso compreender o que ele sabe antes, o conhecimento prévio dele antes. Então, por exemplo, eu já vi, e aí eu vou brincar com o meu amigo aqui, que o conhecimento dele prévio é pouco. Porque, olha lá, ele não falou no direto, ele travou e falou não. Aí até que ele lembrou. Por quê? O processo mental dele é pensar em português e traduzir ele para o inglês. Logo, ele tem uma dificuldade para a aprendizagem de um segundo idioma, uma segunda língua. Diferentemente do que ocorre comigo, né? E por que eu estou dando esse exemplo do língua inglesa? Porque eu fui professor por 14 anos de língua inglesa, né? Então, o meu cérebro não pensa em português e traduz para inglês. Ó, está ali com o livro Insight Students Books, né? O livro do aluno, né? Tentei 3 aulas, não me senti motivado. Vou falar de uma palavrinha que você usou nos vídeos, tesão, não deu tesão, não deu motivação, não deu. Eu falei, olha, por enquanto eu deixei em stand-by. Eu acho interessante você falar isso, porque assim, não encontrei hoje essa motivação. Não encontrei, eu vim de traumas do verbo to be. A galera do verbo to be aí, ó, da época da professora Talma, do verbo to be. Então, quando eu cheguei na aula, essa trava de dizer assim, eu não sei, né, é difícil. Então, eu cheguei a fazer 3 aulas, parei, porque assim, ou eu me dedico, aí lembra da dedicação. Como eu faço 10 coisas ao mesmo tempo, eu precisei dizer assim, isso aqui não vai ser uma opção hoje para mim, porque eu não estou tendo tempo de me dedicar. Eu não tenho uma hora para aprender outra língua, ou aprender outra língua não. Qualquer tipo de aprendizado que você for ter, você vai ter que se dedicar. Ou eu faço o que eu fiz, por exemplo, com a nossa aula, que eu amei. Vou dizer para você assim, assisti todos os seus vídeos, vi tudo, porque essa disciplina é algo novo para mim. Eu amei o conteúdo, amei tudo. Então, assim, me senti maravilhado e motivado. Quando chega no desse negócio aqui, totalmente sem, eu vou deixar um pouquinho para mais tarde, ou senão eu vou para o Google Tradutor, que o Google diz assim, vamos lá, por favor, nos ajuda. Então, mas quando se fala de motivação, o aprendizado está muito dentro daquilo que te motiva, te traz força também. Perfeito, Lenício. E aí vou fazer um enxerto de fala a partir disso. Vamos lá. Lenício tem uma dificuldade que ele está externando para aprender o idioma. Ele tem uma experiência prévia negativa com o verbo to be, né? E aí, por exemplo, eu dava aula para os meninos, né, em escolas públicas da minha cidade natal, e as pessoas diziam assim, de novo o verbo to be. Só que o verbo to be a gente só ensina na 5ª série, ou no 6º ano do ensino fundamental. Se tem gente mais nova, né, que fez aqui o ensino fundamental de 9 anos, é no 6º ano. Quem é mais antiguinho que nem eu, 5ª série. Depois o verbo to be não aparece mais. Mas você vê como que ele é traumático, que a pessoa associa que é só aquilo. E mesmo assim, a pessoa sai do ensino médio e ela não aprendeu o verbo to be, que é I am, you are, he is, she is, e continua ladeira abaixo. Agora, vou dar um exemplo de como o conhecimento prévio é importante para eu criar estratégias de ensino e aprendizagem. Quando eu fui ensinar inglês, eu ensinava no início em escolas privadas, né? E a escola privada é aquele bonitinho lá, o menino com 3 aninhos aprende inglês, aprende francês, aprende espanhol, né? It's on the table, faltou só o book, né, Auricélia? The book's on the table, o livro está, né, sobre a mesa.
Mas vamos lá, antes, os meninos da escola privada, eles tinham internet, eles tinham TV a cabo, eles viajavam para fora do Brasil. Quando eu fui para a escola pública, isso modificou. Aí eu tinha que criar novas estratégias, né? Porque o menino ia para casa e ele via Globo, ele não via HBO, ele não via outros canais, ele não tinha internet, mesmo de escada para ficar lá no mundo conectado. Quando eu fui ensinar inglês para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, aí eu pensei assim, Kelber, agora está na hora de você aprender a se reinventar enquanto professor. Porque eu tinha pessoas de 60 e poucos anos que não tinha relevância nenhuma ela aprender aquele idioma, mas ela precisava passar para concluir o ensino médio, para tentar fazer um ensino superior, e sendo honesto, naquela época ela nem pensava em fazer um ensino superior, tá, gente? Estou colocando isso 20 anos atrás. Lembra que tinha pouquíssimas vagas na universidade, não tinha tantas vagas como tem hoje. Ela tinha, então, eu tinha que criar estratégias. Aí, o que eu ensinei? E o que foi o meu boom de carreira? Uma pessoa de 50 e poucos anos, o que você sabe dos Estados Unidos? Eu fico vendo aqueles filmes que fazem aquelas panquecas enormes, grossas, uma em cima da outra. It's a pancake. Vamos aprender a cozinhar? E aí tu ensina a ela a coisas que são palatáveis. Então eu me lembro uma vez que eu ensinei a usar o DVD, o aparelho, né? Que tem o botão open, né? O botão close. E aí então são pequenas coisas, né, que fazem mais significação para a vida dela. Por exemplo, quando você compra uma camiseta, né, essa minha camiseta, ela não diz que P em língua, ela é tamanho P, tá? Em língua inglesa, P não é pequeno, né, ou qualquer palavra perto, é small, que é S. Então aqui atrás diz um S, não diz um P. Então eu fui ensinar para esses sujeitos adultos isto, porque isso tinha relevância para a vida dele. Lenício hoje não consegue compreender a relevância, porque ele não se sente motivado a aprender o inglês. Na hora que ele conseguir atribuir um significado para isso, a aprendizagem ocorre. Mas eu preciso saber o conhecimento prévio que ele tem, e a partir deste conhecimento prévio, o que a gente chama na saúde de anamnese, antes de analisar a Luana na sua saúde, eu peço exames básicos para ver como que ela está. Isso é uma anamnese. O professor também faz uma anamnese. Eu preciso saber se meu aluno sabe ler e escrever na primeira série antes de eu começar a dar aula na primeira série. Ou seja, se todos já souberem, eu não vou ensinar esta é a letra A. Repitam comigo, A. Eu não vou fazer isso, eu vou evoluir já. Lenício, o que você tem facilidade de aprender? Porque eu já sei a dificuldade. Qual é a facilidade de aprendizagem? Tá tudo que é reflexivo de leituras, português, filosofia, psicologia. Nessa parte eu tenho hoje facilidade e motivação para isso, por exemplo. Então, isso me ajuda bastante. E é interessante que você fala, até a partir da sua metodologia, que apesar dos diferentes contextos, você usou metodologias diferentes para alcançar o objetivo do aprendizado daqueles meninos, adolescentes, adultos, idosos que você fez, né? E de uma maneira sistemática e de uma maneira significativa, a partir do contexto deles. Né? A partir do contexto. Olha que bacana. Hoje, se eu fosse ensinar língua inglesa, em inglês eu me aposentei, tá, gente? É uma coisa que eu não faço mais, é dar aula de inglês. Fiquei lá muitos anos e dar aula para ensino médio, era muitas turmas. Eu tinha 32 turmas de primeiro ano de ensino médio. Então, 32 vezes na semana, eu ensinava a mesma coisa, para pessoas diferentes, mas a mesma coisa. Então, assim, eu criei ranço, digamos assim, né? Eu aposentei essa carreira. Eu estou te falando nesse sentido para a gente ver, por exemplo, o sentido da docência, o aprendizado significativo dentro do ensino superior. E essa última fala sua, por exemplo, como você disse, eu ensinar o A para uma criança que está aprendendo a ser alfabetizada é diferente hoje dentro de um contexto de ensino de alunos do ensino superior, onde a gente busca ampliar muitas vezes o nosso conceito de aprendizado. E isso é um desafio. Lenício, se eu fosse ensinar hoje este grupo do Tô Graduado, que está aqui nessa sala virtual, né, essas 69 pessoas aqui, eu não ia ensinar o verbo to be. Eu não ia ensinar uma série de outras coisas. Sabe o que eu ensinaria a Luana, a Auricélia? Eu ensinaria ela a usar o celular dela e eu falar no meu idioma e o celular traduzir para outra pessoa. Porque a Auricélia vai usar a língua inglesa onde?
Porque se ela precisar escrever um texto em inglês, o Google Tradutor já faz isso. O Chat GPT já faz isso. Claro, tem pequenos erros, pequenos equívocos, mas são pequenos, tá, gente? Ou seja, antes eu tinha que aprender, porque se eu fosse viajar, eu teria que falar. Só que se eu sair daqui, se ele sair daqui sem saber uma palavra, e ele for para a Inglaterra ou para os Estados Unidos da América, se eu ensinar ele a usar o celular, ele se comunica com todo mundo, numa tranquilidade, né? Se algum dessa sala for para outro país e quiser se casar com uma pessoa que fala outro idioma, ela consegue se comunicar só com isso daqui de forma muito rápida, né? Porque ele traduz de um idioma para outro numa facilidade. Então eu não preciso mais aprender português, inglês, japonês, coreano, porque o celular faz isso e faz ainda melhor do que eu. Mas eu não desisti ainda não, viu? Eu não desisti do inglês não, só aposentei ele do lado, até porque eu sei que quanto mais novos conhecimentos a gente traz, a gente amplia e aprofunda o nosso conhecimento. Eu posso, às vezes, não querer o inglês fluente, mas pelo menos o básico do básico. Eu ainda não aposentei, deixei ele aqui de lado, mas eu vou voltar para ele, porque uma coisa que eu gosto é de desafio, de me desafiar, por exemplo. Estou com essa dificuldade, eu vou tentar romper. Só não tive ainda essa motivação e esse tempo de dedicação para ampliar, por exemplo, esse profundo conhecimento que uma nova língua vai te trazer, né, dentro do aprendizado, mais nesse sentido. Mas é importante, por exemplo, com essas dificuldades que nós encontramos, nós não pararmos nela. As dificuldades, às vezes, vêm para que a gente amplie o nosso conhecimento, para a gente ampliar nossa forma de aprender, a nossa forma de conhecer, e o ensino superior está aí para isso, para quebrar o nosso desafio, para nos ajudar a romper ele, né, para aprofundar o nosso conhecimento, né, para nos preparar, por exemplo, o mercado de trabalho. Aquilo que o Keber falou, da diversidade que ele usou dentro da metodologia de ensinar inglês, na sua empresa, na sua escola, na forma onde nós vamos, a gente precisa usar metodologias diferentes de chegar naquela pessoa que chegou ali na loja onde a gente trabalha, de tratar aquela turma de alunos. Então, é bom a gente entender que o ensino superior vai nos trazer essa aprendizagem significativa diante dessa diversidade que nós temos, né? Nos trazendo essa motivação e esse engajamento com o conteúdo de forma aplicável, no nosso dia a dia. Como é que eu posso fazer isso a partir de uma aprendizagem que eu estou tendo agora na minha casa, por exemplo, no meu trabalho, no meu relacionamento. Então, é bom a gente pensar isso, porque a aprendizagem significativa te traz essa possibilidade, né? Dessa metodologia, dessa forma de usar diferentes pedagogias a partir da realidade do contexto que vai nos apresentar. Perfeito. E aí tem um contexto que chega, uma palavra que chama-se andragogia. A gente escuta pedagogia, a gente escuta psicologia, a gente escuta muitas gias, né? Mas andragogia é o ensino de adultos, especificamente. Então, na universidade, o contexto que a gente usa é o de andragogia. Para as crianças, a gente usa o contexto de pedagogia. Na andragogia, a gente tem como principal fonte ser um mediador da aprendizagem para esse sujeito. E aí, sendo um mediador da aprendizagem nesse sujeito, a gente quer que ele tenha a autonomia. E aí, para a autonomia, a gente precisa que você se dedique para isso, né? Infelizmente, aí eu vou dar um puxão de orelha. Lenício não se dedicou ao ensino de língua inglesa, porque ele já aposentou-se com 3 aulas. Ou seja, né, não aprendi na primeira, não, tchau, tá muito difícil, né? Então é o mesmo contexto. Se é algo fácil demais, a gente não aprende. Se é algo difícil demais, a gente também não aprende. Equilibrar é o ponto-chave. E para equilibrar como sendo um ponto-chave, né, o nosso perspectiva de encontro é de 1 hora. Então vamos fazer aqui, né, o nosso combinado, respeitando o tempo de todo mundo, o tempo de descanso, o tempo de lazer, o tempo de prazer, o tempo de estudo, né? O que vocês destacam de positivo da nossa revisão? Vai escrevendo aí no nosso chat, né? Lenício, o que você destaca de positivo no nosso encontro de hoje, querido? Provavelmente deve subir hoje a nossa aula de revisão, né, Luana? Não sei se vai já subir, se vai ser amanhã, para ficar gravado lá. Vejam a aula, vejam. Tá tudo aqui, tudo de forma objetiva, subjetiva, tudo que vai hoje. A gente foi muito direto
naquilo que vai cair na avaliação. Vejam essa aula várias vezes. É uma forma até de aprender. Eu gosto muito de aprender vendo conteúdo ou escrevendo várias vezes. Então, se você ver mais uma vez essa aula, que só tem 1 hora, todo o conteúdo da avaliação que foi falado está aqui nessa aula. Tá? Isso não vai, não se preocupe, não. Olha, os exemplos não vão. Olha lá, ó, 20 de setembro é quando o Kelber faz 23 anos de carreira docente, tá? Agora o menino vai aprender isso, não vai aprender mais nada. Luana, minha amiga, temos algum chamado, algum recado para dar? Não, professor, só avisar que a avaliação vai ser na próxima quarta-feira, né? Vai ser aplicada no polo, e pedir que os nossos alunos estudem o material disponibilizado na plataforma. E aí a gente vai fazer um registro de uma foto, né? Antes de finalizar a aula. A gente pede que todos abram as duas câmeras. Perfeito, Luana. A Auricélia até já arrumou a roupinha ali, eu vi. Auricélia, minha amiga, algum recado final? Eu vou reforçar o que o Lenício falou para os alunos assistirem às aulas, né? Para subir a gravação, observarem as falas, que são bem pontuais em relação ao que vai cair na prova, porque está todo mundo